O Baile do Judeu. Inglês de Souza. Sétimo conto do livro Contos Amazônicos. Ora, um dia, lembrou-se o judeu de dar um baile e atreviu-se a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo, no convite, família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão, nem o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito. A este, por medo de se meter com a justiça, e aqueles, pela certeza de que o mandariam pentear macacos. Era de supor que ninguém acudisse ao convite do homem que havia pregado as bentas mãos e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz. Mas, às 8 horas da noite daquele famoso dia, a casa do judeu, que fica na rua da frente, a umas 10 braças, quando muito, na barranca do rio, já não podia conter o povo que lhe entrava pela porta dentro, coisa digna de admirar-se. Hoje, que se prendem bispos e por toda parte se desmascaram lojas maçônicas, mas muito de assombrar naqueles tempos em que havia sempre algum temor de Deus e dos mandamentos da sua Santa Madre Igreja Católica, Apostólica, Romana. Lá estavam, em plena judiaria, pois assim se pode chamar a casa de um malvado judeu, o tenente-coronel Bento de Arruda, comandante da Guarda Nacional, o capitão Coutinho, comissário das terras, o doutor Filgueiras, o delegado de polícia, o coletor, o agente da Companhia do Amazonas, toda a gente grada. Enfim, pretextando uma curiosidade desesperada de saber se, de fato, o judeu adorava uma cabeça de cavalo. Mas, na realidade, movida da notícia da excelente cerveja Bass e dos sequilhos que o Isaac arranjara para aquela noite, entrava alegremente no covil de um inimigo da igreja, com a mesma frescura com que iria visitar um bom cristão. Era em junho, num dos anos de maior enchente do Amazonas. As águas do rio, tendo crescido muito, haviam engolido a praia e iam pela ribanceira acima, parecendo querer inundar a rua da frente e ameaçando com um abismo de 20 pés de profundidade os incautos transeuntes que se aproximavam do barranco. O povo, que não obtivera convite, isto é, a gente de pouco mais ou menos, apinhava-se em frente à casa do judeu, brilhante de luzes, graças aos lampiões de querosene tirados à sua loja, que é bem sortida. De torcidas e óleo é que ele devia ter gasto suas patacas nessa noite, pois quantos lampiões bem lavadinhos, esfregados com cinza, hão de ter voltado para as prateleiras da bodega? Começou o baile às 8 horas, logo que chegou a orquestra composta do Chico Carapana, que tocava violão, do Pedro Rabequinha e do Raimundo Penaforte, um tocador de flauta de que o Amazonas se orgulha. Muito pode o amor ao dinheiro, pois que esses pobres homens não duvidaram tocar na festa do judeu, com os mesmos instrumentos com que acompanhavam a missa aos domingos na matriz. Por isso, 2 deles já foram severamente castigados, tendo Chico Carapana morrido afogado 1 ano depois do baile, e o Pedro Rabequinha sofrido 4 meses de cadeia por uma descompostura que passou ao capitão Coutinho, a propósito de uma questão de terras. O Penaforte que se acautele. Muito se dançou naquela noite, e a falar a verdade, muito se bebeu também, porque em todos os intervalos da dança, lá corriam pela sala os copos da tal cerveja Bass, que fizera muita gente boa esquecer os seus deveres. O contentamento era geral, e alguns tolos chegavam mesmo a dizer que na vila nunca se vira um baile igual. A rainha do baile era, incontestavelmente, a dona Mariquinhas, a mulher do tenente-coronel Bento de Arruda. Casadinha de 3 semanas, a alta gorda, tão rosada que parecia uma portuguesa. A dona Mariquinhas tinha os olhos pretos que tinham transtornado a cabeça de muita gente. O que mais nela encantava era a faceirice com que sorria a todos, parecendo não conhecer maior prazer do que ser agradável a quem lhe falava. O seu casamento fora por muitos lastimado. Embora o tenente-coronel não fosse propriamente um velho, pois não passava ainda dos 50, diziam todos que uma moça nas condições daquela tinha onde escolher melhor, e falava-se muito de um certo Lulu Valente, rapaz dado a caçoadas, de bom gosto, que morrera pela moça e ficara fora de si com o casamento do tenente-coronel. Mas a mãe era pobre, uma simples professora régia. O tenente-coronel era rico, viúvo e sem filhos, e tantos foram os conselhos, os rogos e agrados, e segundo outros, ameaças da velha, que dona Mariquinhas não teve outro remédio que mandar o Lulu às favas e casar com o Bento de Arruda.
Mas nem por isso perdeu a alegria e a amabilidade. E na noite do baile do judeu estava deslumbrante de formosura, com seu vestido de nobreza azul celeste, as suas pulseiras de esmeraldas e rubis, os seus belos braços brancos e roliços de uma carnadura rija, e alegre como um passarinho em manhã de verão. Se havia, porém, nesse baile alguém alegre e satisfeito de sua sorte, era o tenente-coronel Bento de Arruda, que, sem dançar, encostado aos umbrais de uma porta, seguia com o olhar apaixonado todos os movimentos da mulher, cujo vestido, às vezes, no rodopiar da valsa, vinha roçar-lhe as calças brancas, causando-lhe calafrios de contentamento e de amor. Às 11 horas da noite, quando mais animado ia o baile, entrou um sujeito baixo, feio, de casacão comprido e chapéu desabado, que não deixava ver o rosto, escondido também pela gola levantada do casaco. Foi direto a dona Mariquinhas, deu-lhe a mão, tirando-a para uma contradança que ia começar. Foi muito grande a surpresa de todos, vendo aquele sujeito de chapéu na cabeça e mal amanhado atrever-se a tirar uma senhora para dançar, mas logo cuidaram que aquilo era uma troça e puseram-se a rir, com vontade, acercando-se do recém-chegado para ver o que faria. A própria mulher do Bento de Arruda ria-se a bandeiras despregadas, e ao começar a música, lá se pôs o sujeito a dançar, fazendo muitas macaquices, segurando a dama pela mão, pela cintura, pelas espáduas, nos quase abraços lascivos, parecendo muito entusiasmado. Toda a gente ria, inclusive o tenente-coronel, que achava uma graça imensa naquele desconhecido a dar-se o desfrute com sua mulher, cujos encantos no pensar dele mais se mostravam naquelas circunstâncias. Já viram que tipo? Já viram que gaiatice? É mesmo muito engraçado, pois não é? Mas quem será o diacho do homem? E essa de não tirar o chapéu? Ele parece ter medo de mostrar a cara. E se alguma troça do Manduca Alfaiate ou do Lulu Valente? Ora, não é? Pois não se está vendo que é o imediato do vapor que chegou hoje? Um moço muito engraçado, apesar de português. Eu, outro dia, ouvi fazer uma em Óbidos, que foi de fazer rir as pedras. Aguente, dona Mariquinhas, o seu par é um decidido. Toque para diante, seu Rabequinha. Não deixe parar a música no melhor da história. No meio destas e outras exclamações semelhantes, o original cavalheiro saltava, fazia trejeitos sinistros, dava guinchos estúrdios, dançava desordenadamente, agarrando a dona Mariquinhas, que já começava a perder o fôlego e parara de rir. O Rabequinha friccionara com força o instrumento e sacudia nervosamente a cabeça. O carapana dobrava-se sobre o violão e calejava os dedos para tirar sons mais fortes que dominassem o vozerio. O pianoforte, mal contendo o riso, perdera a embocadura e só conseguia tirar da flauta uns estrúdulos sons desafinados que aumentavam o burlesco do episódio. Os três músicos, eletrizados pelos aplausos dos circunstantes e pela originalidade do caso, faziam um supremo esforço, enchendo o ar de uma confusão de notas agudas, roucas e estridentes, que dilaceravam os ouvidos, irritavam os nervos e aumentavam a excitação cerebral, de que eles mesmos e os convidados estavam possuídos. As risadas e exclamações ruidosas dos convidados, o tropel dos novos espectadores que chegavam em chusma do interior da casa e da rua, acotovelando-se para ver por sobre a cabeça dos outros, sonatas discordantes do violão, da rabeca e da flauta, e sobretudo os grunhidos sinistramente burlescos do sujeito de chapéu desabado, abafavam os gemidos surdos da esposa de Bento de Arruda, que começava a desfalecer de cansaço, e parecia já não experimentar prazer algum naquela dança desenfreada que alegrava tanta gente. Farto de repetir pela sexta vez o motivo da quinta parte da quadrilha, o Rabequinha fez aos companheiros um sinal de convenção, e bruscamente a orquestra passou, sem transição, a tocar a dança da moda. Um bravo geral aplaudiu a melodia, cadenciando a monótona da varsoviana, a cujos primeiros compassos correspondeu um viva prolongado. Os pares que ainda dançavam retiraram-se para melhor poder apreciar o engraçado cavalheiro de chapéu desabado que, estreitando então a dama contra o côncavo peito, rompeu numa valsa vertiginosa, num verdadeiro turbilhão, a ponto de se não distinguirem quase os dois vultos que rodopiavam entrelaçados, espalhando toda a gente e derrubando tudo quanto encontravam. A moça não sentiu mais o soalho sob os pés. Milhares de luzes ofuscavam-lhe a vista. Tudo rodava em torno dela. O seu rosto exprimia uma angústia suprema.
em que alguns maliciosos sonharam ver um êxtase de amor. No meio dessa estupenda valsa, o homem deixa cair o chapéu e o tenente-coronel, que o seguiu assustado para pedir que parassem, viu com horror que o tal sujeito tinha a cabeça furada. Em vez de ser homem, era um boto. Sim, um grande boto, ou o demônio por ele, mas um senhor boto que afetava, por um maior escárnio, uma vaga semelhança com Lulu Valente. O monstro, arrastando a desgraçada dama pela porta fora, espavorido com o sinal da cruz feito pelo Bento de Arruda, atravessou a rua, sempre valsando ao som da varsoviana. E chegando à ribanceira do rio, atirou-se lá de cima com a moça imprudente, e com ela se atufou nas águas. Desde essa vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu. Fim.